Graça e paz, povo de Deus, gente boa, boa gente, saindo agora para orar, vamos estar orando nessa madrugada no monte. E eu quero aproveitar esse mover, e compartilhar uma palavra com você, muito especificamente você que está enfrentando grandes barreiras, grandes obstáculos, está aí entre quatro paredes. Para onde você olha, são barreiras, porque paredes, para nós, simbolizam barreiras, obstáculos, lutas, não é assim? Um beco sem saída. A Bíblia também fala de paredes, de forma simbólica, e os símbolos são muito importantes, biblicamente falando. A Bíblia tem uma linguagem literária, uma linguagem figurativa e uma linguagem simbólica. Observe, quando nós lemos o segundo livro dos Reis, o capítulo de número 20, a parede aparece ali simbolicamente. Deus deu uma sentença de morte ao rei Ezequias por intermédio do profeta Isaías. E no versículo de número 2 diz que o rei Ezequias virou-se para a parede e orou ao Senhor. Então, querido, querida, o rei Ezequias estava igualzinho a você. Só sobrou as paredes na sua frente. E ele virou-se para a parede, orou, chorou, buscou o Senhor. Paredes, obstáculos. A Bíblia fala da parede como obstáculo. Quando o Beltesazar, no capítulo de número 5 de Daniel, ele resolve dar uma festa, chama os seus grandes, e para se vangloriar, ele pega os utensílios que o Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, quando mesmo destruiu Jerusalém. Ele vai beber para se aparecer, mas com utensílios que eram consagrados a Deus. E de repente, na parede do palácio apareceu uma mão escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. Só o Daniel interpretou o que Deus havia escrito naquela parede. E foi uma sentença de morte, porque o rei morreu. A interpretação era: pesado foste na balança e achado em falta. Seu reino foi dado aos medos e persas. E o rei morreu. Juízo, parede, problema, obstáculo. Em Amós também mostra-nos a Bíblia a parede como um obstáculo. O texto diz que Amós 5, a partir do verso de número 19, diz que o dia do Senhor, um juízo, aqueles que viraram as costas para Deus, o dia do Senhor seria como se alguém fugindo de um leão encontrasse com um urso. Já imaginou? Você fugir de um leão e dar de cara com um urso? E entrando dentro de casa e colocando a mão na parede, está escrito: uma cobra morderia a mão dessa pessoa. Então, parede, problema. Agora, observe. O rei Ezequias também estava diante do maior problema da sua vida, do maior obstáculo da sua vida. Havia uma sentença de morte. O profeta havia dito: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. E é Deus falando.
Mas o Ezequias vira-se para aquela parede. E ele chora, ele ora. E Deus mudou a sentença. Aquilo que parecia ser o maior obstáculo da vida de Ezequias se tornou um memorial da maior vitória da vida de Ezequias. Porque ele alcançou o favor do Senhor. É claro que não veio da parede o milagre, mas a parede passou a ser um memorial, um símbolo de uma grande vitória. É como um salmista: eleva os meus olhos para o monte. É claro que não é do monte que vem o socorro. O socorro vem do Senhor. Todavia, o monte lembrava o salmista, tornou-se um memorial das suas grandes conquistas. Eu vejo Ezequias, todas as vezes que olhava para aquela parede, ele se lembrava do dia em que a sentença de morte foi mudada. Deus tirou a morte e colocou a vida, tirou a doença e colocou a saúde, tirou o problema e colocou a solução. Bendita parede. Todas as vezes o rei olhava e dizia: bendita parede. Escute, talvez você está assim hoje, entre quatro paredes, não tem solução, sem saída. Mas aquilo que para você parece ser o maior obstáculo da sua vida, Deus vai mudar a sentença hoje. Você, minha irmã, você, meu irmão, está olhando e só vê parede, só vê barreira. É aquele grande paredão das muralhas de Jericó. Parede, obstáculo. Mas Deus está mudando sentença hoje. Urabacalamandu ikiou deplou viacomanubi fly. Terrastubiquianaia sé nabrafácia. Eu sinto que Deus está mudando decretos hoje da tua vida. E esse teu quarto, você que está aí entre quatro paredes do teu quarto e você não vê saída, essas paredes que pareciam ser obstáculo, quando você olhar para elas, você vai se lembrar do dia em que o Senhor mudou a tua história, mudou a tua vida. Bendita parede. Paredes para Ezequias se tornou símbolo, presta atenção nisso, de oração. Ele virou-se para a parede e orou, oração respondida. Parede para o rei Ezequias se tornou lugar de lágrimas, porque Deus disse: eu via tuas orações e via tuas lágrimas. E a parede se tornou um símbolo, um memorial de entrega. Porque Ezequias olhou para um lado, olhou para o outro, ele não chamou ninguém, não chamou nenhum dos seus servos, ele só virou-se para a parede e como que dizendo: Deus, eu me rendo a ti. É por isso que lá em Israel tem uma parede, um pedaço de uma parede, um muro, chamado Muro das Lamentações. Por isso que o povo vai orar, vai buscar a Deus ali, porque eles sabem que parede também podem simbolizar resposta de Deus, orações respondidas, representam milagres, mudança de sentença na nossa história. Eu profetizo na tua vida benditas paredes. Talvez seja por isso que Jesus disse: quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, aí o teu pai em secreto vai te ouvir, vai te responder. Entrar no quarto, fechar a porta. O que você lembra? Quarto, paredes. Mas é ali que o Senhor está te vendo e está respondendo às suas
orações. Ósculo santo, bendito as paredes. Deus abençoe vocês.